Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus e nós estamos aqui novamente para darmos continuidade nas lições da Escola Bíblica Dominical, lembrando que nós estamos estudando as cartas de Paulo, cartas do Novo Testamento, e a lição da Escola Bíblica Dominical, da qual nós estamos estudando nesse último trimestre de 2022, são para classes de adolescentes. E a lição de hoje é a lição de número 2, que tem por título a segunda carta aos Tessalonicenses. Temos também alguns objetivos dentro dessa carta a serem alcançados na ministração da lição de hoje. E um primeiro objetivo é conhecer as verdades e os sinais sobre a volta de Jesus. Um segundo objetivo a ser alcançado também é entender que o sofrimento neste mundo não se compara com a nossa glorificação em Cristo. E também um segundo objetivo é compreender o real papel do cristão ao esperar o retorno do Senhor Jesus. E temos também o nosso texto áureo, que está na segunda carta mesmo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 1 e 2, e leio neste momento este versículo proposto como texto áureo, que nos diz assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. E assim, citando esse texto áureo, nós temos também a nossa leitura bíblica em classe, que eu não estarei fazendo esta leitura, que é na segunda carta mesmo aos Tessalonicenses, o capítulo 1, versos 3 a 12. E assim, citando então, passamos à nossa introdução, que nos diz assim: a segunda carta aos Tessalonicenses nos exorta a mantermos a viva esperança de sermos arrebatados ao céu, mesmo em meio ao sofrimento e tribulações desta vida. Essa esperança é a força dos fiéis que se apegam no que Deus realizou por intermédio de seu Filho Jesus Cristo e é garantida pelo Espírito Santo, que nos fortalece, renova e confirma a herança eterna do nosso Deus. Então, a gente já consegue entender o assunto principal da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, nessa breve introdução, que Paulo exorta os irmãos e, de uma maneira geral, a igreja também hoje, a nos mantermos firmes, tendo em vista a viva esperança que em nós foi gerada para sermos arrebatados ao céu. Ou seja, não tínhamos essa expectativa, não tínhamos esta viva esperança, até porque o que nos esperava era a condenação eterna. Porque outrora estávamos todos nós mortos em ofensas e pecados, e estávamos todos destinados à condenação eterna. Mas, através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, vertendo o seu sangue por nós, agora temos esta viva esperança e aguardamos o seu retorno nas nuvens dos céus, para que naquele grande dia, quando ele vier nos buscar, e que nós chamamos isso de o arrebatamento da igreja, nós estaremos com ele para todo sempre. E essa é a expressão que ele diz em João 14: eu irei para o Pai, mas virei outra vez e vos levarei, para que onde eu esteja, estejam todos vós também. Então esta é a certeza que temos através desta viva esperança que há em nossos corações hoje.
E essa esperança ela acaba se tornando a força que nos faz caminhar, se tornando o impulso que nos faz caminhar neste mundo tão tenebroso, neste mundo tão terrível que está entregue em densas trevas e que sabemos que o fim que está destinado para aqueles que não têm o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador é um fim totalmente diferente do nosso. E é por isso que essa esperança nos impulsiona agora a permanecermos fiéis e aguardando a vinda do Senhor Jesus nas nuvens dos céus para o arrebatamento da igreja. E nós estamos apegados a isso, ao sacrifício de Jesus Cristo. Lembrando que a morte de Jesus foi sacrificial e que devemos comemorar esta morte num sentido de que, lembrando desta morte de Jesus na cruz do Calvário, nos trazendo tamanho benefício. E é por isso devemos nos apegar a isso, que este sacrifício nos trouxe, através agora desta viva esperança, a certeza de que nós iremos morar com Jesus lá nos céus. Então, entendemos que dentro dessa introdução, dessa breve introdução, se resume exatamente isso que acabamos de colocar. E a lição está repartida em 3 tópicos. Um primeiro tópico, o encorajamento aos crentes. Um segundo tópico, a vinda do Senhor e o que precederá. Conselhos finais do apóstolo, num terceiro tópico. E assim partindo para um primeiro tópico, nestes versos da segunda carta aos Tessalonicenses, do capítulo 1, dos versos 1 ao 12, o apóstolo Paulo, ele agradece a Deus pela fidelidade, o crescimento em fé, o amor e a comunhão, bem como a paciência e a constância da igreja em Tessalônica nas aflições e perseguições. Esses cristãos de Tessalônica haviam sofrido severa perseguição, conforme vimos na oração do apóstolo em sua primeira carta, lição estudada anteriormente. Mas continuavam a frutificar e crescer em Cristo. O objetivo da carta é estimulá-los ou nos estimular a resistir às situações difíceis ou de adversidades e nos motivar a expressar o amor genuíno uns pelos outros, tendo a esperança de que o juízo de Deus lhes traria a glorificação e aos ímpios a perdição eterna. Então, nada que nós já não temos comentado aqui nesta introdução que ora fizemos, mas agora neste primeiro tópico propriamente dito e lido aqui com os irmãos, vale considerar que Paulo, então, ele vai agradecer a Deus pela fidelidade dos nossos irmãos em Tessalônica e ele vai agradecer a Deus também pelo crescimento dos nossos irmãos em fé. Ele vai agradecer a Deus pelo crescimento dos nossos irmãos no amor, também na comunhão e bem como na paciência. E também vai agradecer a Deus pela vida dos irmãos na maneira como eles eram constantes no servir a Deus, na fidelidade de Deus, na fé, no amor, na paciência, em meio às aflições e em meio às perseguições. Então, lembrando que os nossos irmãos de Tessalônica haviam sofrido severa perseguição, como foi estudado na lição anterior, e vimos isso na oração do apóstolo Paulo, no capítulo 3, também versos 10, depois capítulo 4, verso 9 e 10. Então Paulo vai agradecer a Deus por todos esses atributos que os irmãos tinham em meio às aflições e às perseguições, ora sofridas por conta do Evangelho, mas Paulo também vai elogiar os irmãos porque em meio a essas perseguições e aflições, mantendo a fé,
mantendo o amor, mantendo a comunhão e assim como também a paciência, os irmãos eles continuaram frutificando e crescendo na graça em Cristo Jesus. E também vale lembrar que quanto mais perseguição, mais o povo de Deus prospera. Mas não estou falando aqui de prosperidade financeira, prosperidade material. Não que isso seja errado, mas eu estou dizendo aqui uma prosperidade espiritual, no sentido de que a perseguição fazia com que os crentes se aproximassem mais de Deus, pregassem com mais autoridade a palavra de Deus e assim frutificando a mensagem do Evangelho, alcançando o coração daqueles que a ouviam e o Espírito de Deus atuando nos corações que ouviam a mensagem do Evangelho. Então, valia toda a aflição, valia então toda a perseguição, porque eles viam que isso era frutos que eles estavam dando para o reino de Deus. E sem contar que agregavam muitos. Eles eram atraídos pela pregação do Evangelho, pelo poder de Deus que há no Evangelho. Então, um outro objetivo também da carta é os nossos irmãos, trazendo já para um tempo mais atual, as situações difíceis ou de adversidades e também motivá-los a expressar o amor genuíno pelos outros, tendo a esperança de que o juízo de Deus lhes traria a glorificação e aos ímpios a perdição eterna. Ou seja, aqueles que recebiam de bom grado a palavra de Deus e eram inseridos no reino de Deus através da fé, pela pregação do Evangelho, a esses agora então passaram a ser participantes da vida eterna. Mas aqueles que outrora eram contrários à pregação do Evangelho, à expansão do Evangelho, pessoas agregando ao reino de Deus e sendo salvas, o fim deles era a perdição eterna. E é isso que dentro desse primeiro subtópico o comentarista coloca para nós e isso está bem claro. E agora, assim sendo, vamos para um segundo tópico, a vinda do Senhor e o que precederá a sua vinda. Isso encontra-se na segunda carta mesmo, de Tessalonicenses, capítulo 2, versos de 1 ao 17. E aí Paulo, sabendo que os falsos mestres assediavam os cristãos em Tessalônica, confundindo-os com ensinos equivocados acerca da segunda vinda de Jesus, escreve este capítulo procurando corrigir esses mal-entendidos. O apóstolo restaura o equilíbrio na igreja ao afirmar que ainda não havia chegado o dia do Senhor e descreve os principais eventos que precederiam esse momento, a apostasia e a manifestação do homem do pecado. Então agora o comentarista coloca para nós aqui, e é o que está registrado no texto do capítulo 2, versos de 1 ao 17, é que Paulo, então, sabendo dos ensinamentos desses falsos mestres e a tentativa de assediar os nossos irmãos com esses falsos ensinos em Tessalônica, confundindo a mente dos nossos irmãos acerca do verdadeiro ensino, do genuíno evangelho e também acerca da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Então este capítulo 2, ele procura corrigir esses mal-entendidos e o apóstolo restaura então a partir deste ponto o equilíbrio na igreja ao afirmar que ainda não havia chegado o dia do Senhor. E aí ele descreve também os principais eventos que precederiam esse momento, como por exemplo aqui a apostasia. A apostasia é simplesmente nada mais, nada menos do que o desvio da verdade. E isso é bem atual, isso é culminante nos nossos dias hoje.
Mas o que então Paulo está tentando revelar, ou está revelando para os nossos irmãos, para não deixar com que eles fossem confundidos acerca dos falsos ensinos, dos falsos mestres, é que aconteceriam algumas coisas antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Que eles continuassem vigilantes, que eles continuassem então atentos a esse dia, mas que ainda não era chegado este dia, porque a própria Bíblia vai revelar para nós que somente o Pai sabe esse dia exato, esse momento exato em que Jesus virá, para que então haja o arrebatamento da igreja. E Paulo então agora ele vai restaurar este equilíbrio através do ensino da palavra, mostrando que o que antecederia a vinda do Senhor Jesus Cristo. E ele vai colocar aqui a apostasia e a manifestação do homem do pecado. E aí, segundo a epístola, a apostasia, isto é, o completo desvio do ensino das Escrituras, e a manifestação declarada do mal, através de sinais e prodígios de mentira, enganando o mundo, antecederiam a volta de Cristo. Então, deixei agora esse segundo parágrafo aqui para ler, porque está exatamente inserido dentro de a manifestação do homem do pecado. Ou seja, é o mal se declarando totalmente, se opondo totalmente contra aquilo que é de Deus e contra a sua palavra, e fazendo assim, este mal declarado a Deus e a sua palavra, eles viriam também com sinais, prodígios de mentira, enganando o mundo. E isso também era um sinal claro que Paulo deixou claro para os irmãos que antecederiam a vinda do Senhor Jesus Cristo, e que isso é aplicado também nos dias de hoje. Vejamos nós este tempo presente. Olha o avanço da apostasia. Olha como o mal está se manifestando e declarando cada dia mais ser oposto a Deus, ser o inimigo das coisas de Deus e da sua palavra. E então Paulo, e também enganando o mundo, né, de uma maneira muito sutil, muito sagaz, isso também é um sinal de que isso antecederia a vinda ou a volta do Senhor Jesus Cristo. E Paulo finaliza encorajando os tessalonicenses a ficarem firmes na verdade e ora para que as consolações de Deus os confortem em toda a boa palavra e obra. E aí, indo para um terceiro tópico, conselhos finais do apóstolo Paulo àquela igreja, e ao capítulo 3, versos 1 a 18. E Paulo, humildemente, sentindo a própria necessidade, pede aos tessalonicenses que orem pelo avanço do evangelho e pela libertação de toda oposição humana. Paulo adverte os crentes a se afastarem dos que se dizem cristãos e são preguiçosos e desobedecem à palavra de Deus, a fim de que os ofensores sejam envergonhados e corrijam seu modo de viver insensato. Nessa advertência aponta seu próprio ensino e exemplo, que trabalhou e sustentou a si mesmo e aos seus colaboradores, enquanto esteve entre eles, ensinando-os a trabalharem fielmente como cristãos e a suprirem as próprias necessidades. Paulo então acrescenta sua assinatura pessoal e sua bênção apostólica, maneira pela qual ele finaliza todas as suas cartas e que garantia a autenticidade delas. Então, esse ponto é um ponto bastante importante também nos conselhos finais do apóstolo Paulo àquela igreja. Humildemente, ele sente a sua própria necessidade e pede para os irmãos de Tessalonicenses, ou os irmãos de Tessalônica, que orem pelo avanço do evangelho e também pela libertação da oposição humana. Também Paulo vai advertir os crentes
a se afastarem dos que se dizem cristãos e são preguiçosos, desobedecem à palavra de Deus. E aí tem todas essas também exortações nesses conselhos finais do apóstolo Paulo. Paulo também tem a intenção de que os ofensores sejam envergonhados e corrijam o seu modo de viver insensato. E aí nessa advertência ele aponta para o próprio ensino e exemplo, falando dele mesmo, que trabalhou e sustentou a si mesmo e aos seus colaboradores, enquanto esteve entre eles. E ensina também os irmãos a trabalharem fielmente como cristãos e a suprirem as suas próprias necessidades. E aí, finalizando a carta, então, com a sua assinatura pessoal e a sua bênção apostólica, maneira pela qual ele finaliza as suas cartas e garantia, então, a autenticidade delas. E assim sendo, partimos para a conclusão. É uma lição bem breve. Assim como o apóstolo Paulo reconhecia a fé dos Tessalonicenses e a apontava como bom exemplo às igrejas de Deus no seu tempo, permanece a recomendação de sermos fiéis em meio às provas e de amarmos uns aos outros, porque o tempo se abrevia e o dia do Senhor está muito próximo. E assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, e quando menos eles esperavam, veio o dilúvio. Sodoma e Gomorra, quando eles menos esperavam, cidades totalmente entregues ao pecado. Choveu fogo e enxofre do céu e destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra. Ou seja, a grande maioria das pessoas estavam desatentas e infiéis a essa promessa. Mas hoje nós temos a palavra de Deus, que nos orienta e nos recomenda e nos exorta a cada dia para que estejamos vigilantes, para que venhamos a permanecer fiel àquilo que nos foi prometido e que devemos perseverar nisso. E assim teremos um final que resultará no arrebatamento. E lembrando que Jesus está às portas. Jesus está às portas. E que assim fiquemos com essa palavra de exortação para a nossa vida e no ensino que nos foi proposto nessa noite. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.